Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso workshop parte 2. Hoje, nesse segundo dia, a gente vai ser mais específico no sentido de que eu já vou tratar de algumas questões práticas, questões reais, né, da nossa rotina como nutricionista clínico. Então, ontem, como vocês acompanharam, a gente falou bastante a respeito da minha história, vocês conheceram alguns momentos mais importantes, né, dessa caminhada que eu trilhei na minha vida acadêmica, logo após a formatura. E aí vocês puderam ter uma noção, né, de que realmente o caminho é um pouco complicado. Mas quando a gente quer de fato aquela atuação, quando a gente gosta, tem afinidade, já fez essa escolha com antecedência, isso facilita muito o processo. Então eu espero que aqueles que já têm isso muito bem definido, né, possam com esse workshop firmar ainda mais essa certeza, ter mais segurança nessa decisão que foi tomada. E aqueles que ainda estão um pouco em dúvida, eu não sei se aqui tem estudantes, né, estudantes que vão se formar em breve, se tiver ótimo, porque já vai começar já tendo esse insight, né, para como é a realidade, o que é que eu devo fazer já no início para não errar. Não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, porque naquela época eu não tive ninguém para me nortear, me dizer o que é que ia dar certo, o que é que ia dar errado, né? Se aquele caminho que eu estava indo era o melhor ou não. Mas hoje vocês estão tendo essa grande oportunidade de encontrar através de alguém que passou na prática pela situação. Então isso para vocês é fantástico, aproveitem tudo, tá? Pega caderninho, caneta, porque tem coisas aqui que eu vou falar que talvez seja importante para esse momento que você está passando, seja como estudante, seja já como profissional, e vai anotando, pega as dicas e depois a gente vai poder alinhar isso com mais detalhes, tá bom? Então, assim, hoje a gente vai falar, como eu disse, a respeito de alguns conceitos que fazem parte da nossa rotina, algumas situações reais, tá? Como é que eu vou lidar com determinadas dificuldades, que com certeza vocês vão se deparar em algum momento, né, desse percurso, e são dificuldades que fazem parte, são coisas da rotina, né, são processos que talvez a gente espere que dê muito certo, mas na hora ele não dá certo, né? Aquela expectativa com o retorno financeiro que eu sei que todo mundo tem, ninguém escolhe uma profissão, escolhe uma graduação, né, não pensando nesse aspecto, a gente pensa também. Agora, o aspecto financeiro, a gente tem que ter sempre em mente que é consequência do trabalho que eu faço. Então, eu não posso pensar já no retorno financeiro antes de ter um trabalho construído ali numa base sólida, né? Bem feito, você construir seu nome, divulgar esse nome de uma forma positiva, fazendo um trabalho legal, uma coisa que tenha uma repercussão interessante, que seja boa para outras pessoas, né? Seja por onde você passar. Então você tem que pensar primeiro nisso, em construir essa base sólida e com certeza o retorno financeiro ele vem. Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido, mas com certeza o retorno financeiro vem porque ele é consequência disso, tá? Então assim, para tudo na vida, eu sempre digo isso, e isso não é diferente na vida profissional. A gente tem que ter duas coisas básicas, isso aí vale a pena anotar. Tá? Anotem essas duas coisas. Planejamento e estratégia. Como assim? São duas coisas iguais? São diferentes? O planejamento é aquilo que você faz com uma certa antecedência. Então, como eu falei agora há pouco, o simples fato de você estar na graduação, terminando agora no caso, e já ter a certeza de que você quer atuar em nutrição clínica, já é uma forma de se planejar. Por que já é uma forma de se planejar? Porque assim você não vai perder tempo vagando por coisas que você não sabe se você realmente quer, né? Como vocês perceberam a minha história ontem, eu passei por várias áreas da nutrição. Só que eu não passei por todas essas áreas sem saber para onde eu iria, o que é que eu queria. Eu sabia exatamente. Agora, eu tinha a intenção de passar pelas outras áreas, além da área clínica, para eu ter a certeza de que não era aquilo que eu queria. Entenderam? Então, assim, eu fiz estágio em produção, análise de alimentos e etc, só para eu ter dentro de mim realmente a convicção de que não era aquilo que eu queria, para eu ter mais certeza de que o que eu queria era atuação em nutrição clínica. E foi excelente, porque realmente eu constatei isso na prática, certo? Então, assim, o fato de eu já saber
o caminho que eu queria trilhar me ajudou bastante, porque isso foi abrindo portas. Eu já ia procurar o local certo, a pessoa certa, né? O networking que eu já fazia, todo mundo já me identificava, inclusive lá na graduação, né? Como Mari que quer área clínica, Mari que quer trabalhar com UTI, Mari que quer trabalhar em atendimento. Então eu já criei essa identidade lá na graduação. Eu não esperei me formar, pegar um diploma, encarar o mercado de trabalho para daí definir o que é que eu queria. Porque isso é uma coisa que eu percebo bastante, que inclusive isso estava na minha fala no workshop de ontem, né, que eu percebo esses profissionais um pouco perdidos. E o fato deles não se encontrarem, não se identificarem no mercado, é importante entender que a culpa não é da profissão. Não é porque a profissão é difícil, não é porque a profissão é ruim, não é porque o mercado está complicado ou ele não dá oportunidades. A questão não é essa, a questão é que você chegou a um mercado sem saber o que é que você quer. E tem uma frase muito famosa que diz assim, que o barco que não sabe para onde vai, qualquer vento leva. Eu acho que vocês já ouviram essa frase, né? Uma frase muito comentada e é uma grande verdade. A gente tem que saber para onde quer ir, tá? Então, quem está aqui assistindo esse workshop, que já baixou o e-book, já deu uma lida, já percebeu mais ou menos o que é que a gente vai tratar nesses 3 dias, né? E já tem a certeza, eu quero nutrição clínica, eu quero atendimento, eu quero uma determinada especialidade, eu quero ser uma referência naquela especialidade. Isso é muito bom, porque quando qualquer pessoa pensar, né, naquele tema, naquela doença, naquele tratamento, vai lembrar de quem? De você. Então, tudo bem que a nutrição ela é sistêmica, né? Ela é global, ela é ampla, não dá pra gente fragmentar exatamente as coisas, mas se você se direciona para uma determinada parte desse todo, isso lhe ajuda no sentido de você criar realmente uma marca registrada, criar uma referência. Sempre que as pessoas pensarem naquele assunto, elas vão lembrar de você, vão procurar você, tá? E essa identidade profissional, ela é super importante, inclusive desde a graduação. Eu percebo muito atualmente na instituição onde eu trabalho, alguns alunos que já estão ali no 6º, 7º semestre, que eles já têm essa preocupação em criar uma identidade profissional por uma área que eles já têm afinidade. Então eles pretendem realmente trabalhar com aquela área, né? Gostam desde o início e já começam a criar, sim, uma identidade com aquela área e tentam estudar mais, se dedicar mais, focar mais naquele conteúdo. Já tem, inclusive, rede social em que eles se identificam como estudantes, porque tem que identificar, certo, gente? Quem é estudante e já tem rede social divulgando conteúdo em nutrição, tem que se identificar como estudante, sim, porque a gente não sabe as pessoas que seguem você, né, qual é o conhecimento que ela tem da sua pessoa. De repente elas podem achar que você já é um nutricionista, então isso aí tem que ficar bem definido, tá? Se identifiquem como estudantes, postem lá e se identifiquem novamente como estudantes, citem referências, é importante para que você tenha respaldo, para que não fique uma exposição irresponsável, tá? Tudo a gente tem que ter muita ética e muito respeito. Mas enfim, é muito legal isso, porque esse estudante ele já está se articulando pensando no futuro. Isso é o planejamento que eu falei no início, tá? E o fato dele criar uma rede social em que ele já expõe, com esse cuidado que eu citei, esse conteúdo, isso é estratégia. Entenderam como as duas coisas, elas devem caminhar de mãos juntas, de mãos dadas, desculpa, né? Mas elas têm uma continuidade. Então, existia um planejamento, uma meta, né? Um foco, e existia uma estratégia que faz com que esse planejamento ele seja executado. Então, o estudante que já tem essa visão, com certeza ele tem tudo para já sair da graduação, né, com uma condição de empregabilidade maior, tá? Com mais, vamos dizer assim, olhares sobre ele, porque eu sempre digo uma coisa em sala de aula, né? O professor de hoje é o colega de amanhã. Então essa relação tem que ser muito boa desde sempre, desde o primeiro semestre. A gente tem que ter uma postura já profissional desde o início. Então esse professor de hoje, amanhã ele vai ser colega. De repente amanhã ele vai estar, né, dando a você uma oportunidade de atuar
talvez em um local em que ele já trabalhe, ou algum outro colega, um terceiro colega peça uma indicação e esse professor ele vai te indicar. Então esse network ele tem que acontecer desde sempre, isso é super importante. Isso é uma estratégia assim, nota 10, tá? Fica a dica aí para vocês. Então essa identidade profissional ela já cria o quê? Uma credibilidade, uma confiança em quem convive com você, tá? Quanto mais cedo a gente aplicar essa estratégia, melhor. Essa estratégia e esse planejamento. Então essa prática clínica que a gente está tanto falando aqui, né? Como dar os primeiros passos, o que é que eu tenho que fazer? Eu me formei agora, né? Já tenho condições até de abrir minha própria clínica, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu começo? Vocês viram lá no e-book que eu dei alguns tópicozinhos bem resumidinhos, que aqui eu vou detalhar um pouco mais, né, sobre esse passo a passo mesmo, o que fazer desde o início de tudo, de que maneira eu vou atuar, o que é que eu devo escolher, por que caminho eu devo ir, tá? Então, essa prática ela tem que ser embasada desde o início, porque não é incomum, isso eu digo para vocês, porque eu já conheci várias, né? Não é uma coisa incomum uma nutricionista, um nutricionista que se formou recentemente, né, que tem um capital para investir e abrir uma clínica, essa clínica fechar em menos de um ano, justamente por falta de quê? De planejamento. Então essa condição financeira para abrir uma clínica, para ter um CNPJ, é o mais fácil, não é tão difícil assim, né? O difícil é você abrir de uma forma que ela fique estruturada, que ela fique bem, vamos dizer assim, definidos, né, os propósitos que aquela clínica tem, qual é a proposta que ela tem, o que é que ela tem a oferecer de diferente. O que é que você, quanto nutricionista nesta clínica, tem a oferecer de diferente. Porque o que não falta abrindo todos os dias é clínica de nutrição. Todos os dias a gente vê um lançamento novo, né? Em todas as cidades. Então o que é que você tem de diferente? Quem era você antes de se formar? Qual é a credibilidade que você tem para abrir aquela clínica e aquela clínica funcionar e ela te trazer resultados positivos? Então, tudo isso já começa lá atrás. Você tem que já começar desse ponto aí com a estratégia bem definida, né? Com uma credibilidade prévia, vamos dizer assim. Uma coisa assim que quando eu estava montando esse workshop, né? Desde sempre, quando eu já tinha esse sonho de fazer esse curso. Por que esse sonho de fazer esse curso? Já de muitos anos. Porque não é de hoje que eu recebo ligação, mensagem de WhatsApp, direct no Instagram, com ex-alunos que se formaram recentemente, às vezes já tem um tempinho a mais, e que me procuram para tirar dúvidas básicas, sabe? Dúvidas elementares. E muitas vezes até para desabafar determinadas angústias. Eu tô aqui sem saber o que fazer, não sei que área eu vou, apareceu uma seleção em tal lugar, mas é uma área que eu não quero, eu não gosto daquela área, eu quero a área clínica. Só que eu tô desempregada, e agora eu aceito, não aceito. Então até esse tipo de desabafo eu já recebo ainda até hoje. Eu fico feliz e fico triste, né? Fico feliz por quê? Porque o fato de um ex-aluno me procurar, um colega hoje, né? Não é mais aluno, me procurar com essa angústia, querendo tirar essas dúvidas, querendo uma orientação, eu fico feliz porque esse é um sinal de confiança. Esse aluno, esse ex-aluno, esse colega confia em mim, né? Ele está passando para mim uma angústia que ele está vivendo no momento. Mas ao mesmo tempo eu fico triste porque assim, não era mais o momento de estar com essa dúvida. Não era mais o momento de estar com essa angústia. Isso já é uma coisa para já ter sido resolvida lá atrás. Não era para estar hoje no mercado, um ano depois de formado ainda, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que escolha, né? Que caminho tomar. Então, de tanto isso acontecer repetidas vezes, né? Eu falei, não, eu tenho que me organizar, juntar as ferramentas, estruturar tudo direitinho e, junto a isso, passar a minha experiência. Como é que foi para mim essa transição, graduação, mercado? Né? Como é que foi esse caminhar? Eu falei, eu vou fazer isso ainda um dia, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muita gente, isso vai gerar valor para muita gente. Porque coisas que eu aprendi, que eu sei, que eu adquiri com a vivência, essas pessoas não estão tendo a oportunidade de passar.
Então elas vão ter acesso a essa experiência sem ter passado. Elas vão conhecer o outro lado, né, o caminho das pedras, antes de desistirem, porque essas dificuldades fazem parte, né? Então aqui, se eu pudesse escutar vocês nesse momento, assim como eu escuto esses ex-alunos no WhatsApp, via telefone, direct, passando as angústias, os medos, né, as expectativas profissionais, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aí tem alguma coisa para me falar, tá? Tendo sido meu aluno no passado ou não, me conhecendo agora nesse workshop, não importa. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem essa pontinha de angústia ainda. Ah, mas eu já tenho 5 anos de formado, 4 anos de formado, né? Mas ainda tem talvez essa angústia, esse medo, essa incerteza. Será que eu fiz a escolha certa? Será que nutrição é mesmo o que eu quero? Acho que eu vou fazer outra graduação, acho que eu vou desistir aqui, vou ver uma outra coisa aí para fazer, né? Vou procurar um emprego que não tenha nada a ver com a nutrição, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Então não vou ficar esperando isso aqui não, eu acho que eu vou partir para outra coisa. Só que essa não é a solução, né, gente? Se você investiu emocionalmente, você investiu financeiramente até aqui, não é agora que você tem que parar. Não é certo você nadar e morrer na praia, como dizem, né? Não é o momento de desistir. Então a minha ideia com esse workshop é justamente dar essas ferramentas. Então assim, eu acredito realmente que são ferramentas que vão ser úteis para vocês. Basta que vocês saibam utilizar e que tenham o propósito muito firme de que é isso que você quer. Porque se você também não sabe se é a nutrição clínica que você quer, se você não sabe né, se é atendimento, se é lidar com patologias, com pacientes, com situações reais, se você não gosta muito dessa área, talvez o curso não te ajude tanto. Então é importante que você já identifique isso agora durante o workshop, porque muita coisa boa está por vir. Aguardem. Então assim, uma coisa que é comum haver a reflexão nesse momento também é: será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente lá na graduação? Será que a forma com que eu me comportei, com que eu fui como aluno, como aluna, será que foi a melhor forma? Eu poderia ter feito diferente, né? Ah, mas eu não tive a oportunidade de estágio, não apareceu nada, estágio curricular, né? O extracurricular dava muito trabalho, ninguém abria oportunidade pra gente, o curricular é lá no final do curso, é muito pouco, é 1 mês e meio para cada área, né? Eu me sinto incapacitado hoje para atuar com autonomia, com segurança, por isso essa angústia, por isso esse medo, por isso essa vontade de desistir, né? Então se eu pudesse ouvir vocês, eu tenho certeza que pelo menos um relato desse eu teria aí, ok? Então assim, basicamente o que é que Marijara quer propor com esse workshop? Ela quer me ensinar as técnicas, ela quer me ensinar a ser nutricionista, né? Ela quer me habilitar a ser nutricionista? Não, nutricionista vocês já são. Vocês receberam um registro pelo conselho, né? Vocês se graduaram, receberam um diploma, são nutricionistas. Eu não estou aqui com a proposta de torná-los nutricionistas, né? Muito menos nutricionistas clínicos. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas ser nutricionista clínico é uma especialidade que você adquire através de uma pós-graduação. Lá você se especifica naquela área, você estuda, você revê alguns conceitos, alguns assuntos importantes e daí você se torna um nutricionista especialista na área clínica, ok? Então a minha intenção não é essa. Mas a minha intenção é justamente passar para vocês essas estratégias, ajudar vocês a se planejarem melhor, para que quando derem os primeiros passos, esses primeiros passos eles sejam, vamos dizer assim, bem definidos, bem direcionados, para que vocês não percam tempo. Porque tempo, gente, hoje é uma coisa muito escassa. É a coisa de mais valor, eu posso dizer. Porque ele passa e ele não volta. Muita coisa a gente recupera, né? Ah, eu perdi dinheiro, fui assaltado, sei lá, perdi um carro, uma coisa material, a gente trabalha e consegue. Mas tempo é uma coisa que passa e a gente não tem como voltar atrás. Então assim, como é que eu vou voltar hoje a uma coisa que eu não fiz em 2017? Eu tenho como? Não tenho. Passou, passou, tá? Esse tempo perdido aí não volta. Agora, o tempo que eu tenho neste momento aqui nas mãos, daqui pra frente, aí sim eu posso fazer tudo o que eu puder para
fazer vamos dizer assim, atuar de uma maneira mais eficiente, aproveitá-lo e a partir dele eu conseguir fazer um futuro legal do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho, ok? Então, assim, como eu falei no início, naquela época eu não tive nenhuma orientação. Eu fui mesmo no tato, no instinto, aquela garra de não perder oportunidade nenhuma, né? Até de fazer o que eu não gostava, de ficar ali 6, 7, 8 meses numa área que eu acordava todo dia de manhã e dizia assim, ai meu Deus, mais um dia. Mas eu vou porque eu preciso ter uma experiência no currículo, né? Eu vou porque eu tenho que ter alguma história para contar. Se me perguntarem se eu já faço alguma coisa, se eu já vivenciei alguma coisa, eu vou ter aí uma referência, né? O contato com a nutricionista do lugar. Então, tudo isso é importante, certo? Mesmo que você saiba que não é aquilo que você quer. Faça e faça sempre da melhor maneira. Faça bem feito, porque isso vai te dar frutos lá na frente, ok? Então, assim, hoje a gente lida com um público leigo que não é tão leigo. Hoje a gente tem rede social, o Google tá aí, que tudo que você pergunta a ele, ele responde, né? Nem sempre essa resposta é uma resposta bem respaldada, é uma resposta muito confiável, mas ele responde. Ele vai te dizer alguma coisa sempre. Então hoje a gente tem aí um público, o nosso nicho, vamos dizer assim, que são pacientes muito sabidos. Eles conhecem um pouco de tudo, né? Porque eles leem, eles têm informação aí à vontade para que eles possam escolher quem eles querem ouvir, a quem eles querem seguir. Então, a informação está aí, está solta, né? Isso tem um lado positivo e um lado negativo para a gente. O lado negativo é que esse público leigo, ele fica muito refém dessas informações que estão aí soltas. Todos nós sabemos que hoje em dia existem muitos blogueiros e blogueiras que se intitulam na área fitness, na área de nutrição e etc, etc, com o intuito simplesmente de vender o produto, de vender aquela imagem irreal, né? Porque a gente sabe que existe muito Photoshop por trás de um corpo perfeito, de uma vida maravilhosa, nem sempre a coisa é daquele jeito. E eles não têm nenhuma formação, nenhuma fundamentação científica de nada para falar aquilo que eles falam. E eles vendem o produto deles, eles vendem aquela imagem, as pessoas seguem, as pessoas compram, compartilham, publicam, divulgam, né? E isso tudo para eles é retorno financeiro, no final das contas. Então, a gente como nutricionista tem que enxergar isso não como uma coisa positiva. Eu sempre falo que tem alunos, estudantes, tem inclusive profissionais que chegam a seguir esses blogueiros e blogueiras e valorizam o trabalho deles sem enxergar que eles estão fazendo isso contra a gente. Eles estão pegando uma parte que é nossa, né? uma coisa que cabe a gente por direito, né? E usando isso de uma forma ruim, de uma forma, vamos até dizer, criminosa. Por que não? Porque eles deturpam a informação que tem uma procedência, porque a nutrição é uma ciência, a nutrição não é um passatempo, não é uma informação qualquer, né? É uma ciência que requer estudo, enfim, tem aplicabilidade. E esses profissionais irresponsáveis usam isso ao seu favor contra nós. E tem muita gente que está seguindo esses blogueiros e valorizando, está dando um tiro no próprio pé, né? Porque está valorizando alguém que está prejudicando a gente, que está prejudicando a nossa profissão. Mas enfim, né? Se a gente for tratar do mérito de quem é o culpado, quem é que pode punir, quem é que não vai punir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O que cabe a cada um de nós é fazer a nossa parte. Então, qual é o lado positivo, Marijara, já que você falou do negativo? O positivo é justamente porque isso nos força, quanto nutricionistas, a buscar a nossa qualificação. Para quê? Para que eu me destaque dessa média, para que eu me destaque dessas pessoas que estão deturpando o que eu faço. A gente tem que ver dessa maneira. Então não adianta brigar com blogueira, como eu já vi muitas vezes, alunos, nutricionistas que printam aquela relação de bate-boca, de feed, de blogueira. Mária, para isso, o que é que você acha disso? Eu falei, gente, eu não acho nada, porque não vai adiantar eu colocar o que eu acho aí. Eu vou ser mais uma falando, né? E esse falatório todo ali, para ela é audiência, para ela aquilo ali é mídia, para ela é ótimo, ela quer... O que ela quer justamente é gerar polêmica, gerar discussão, gerar briga, gerar falatório. Eu acho que a gente não está aqui para isso, né? Nós estamos aqui num nível acima, porque nós viemos de uma graduação, nós estudamos, né? Nós temos uma formação, temos um diploma e a gente tem que dar valor a isso, tá?
Então, qual é o lado positivo de tudo isso? É eu estudar, eu me especializar, eu me especificar, eu direcionar para aquilo que eu quero, para uma coisa que eu tenho afinidade e ser o melhor que eu puder naquilo. Assim eu consigo mostrar devagarzinho, né, o que é que eu quero, o que é que eu vim fazer aqui, qual é a minha importância aqui. Ah, Mari, mas isso vai demorar, né? Dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Eu sempre digo que, inclusive, o meu trabalho como professora, sala de aula, é um trabalho de formiguinha. É você todo dia fazer um pouquinho. Essa construção é lenta, mas é uma construção sólida, tenha certeza disso. E você vai conseguir ficar acima, lá em cima, ó, dessa média aí. Porque ninguém quer ser medíocre, né? A gente quer ser bom no que faz. Isso é o que importa. Bom, então assim, como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou me elevar dessa média? Como é que eu vou ter o meu diferencial? Sendo bom naquilo que eu escolhi fazer, tá? Então, eu vou falar mais pra frente da importância de vocês terem cuidado com o que vocês postam em rede social. Isso é super importante, tá até lá no e-book, mas tá bem resumidinho. Mas daqui a pouco eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado, porque aquilo ali eu tô vendendo a minha imagem o tempo todo. Eu estou vendendo quem sou eu, nutricionista, eu estou vendendo quem sou eu, pessoa, né? Então, o meu paciente vê aquilo, um possível paciente também está vendo aquilo, uma nutricionista, que é colega, também está vendo aquilo. Então, eu tenho que direcionar a minha apresentação em todos os sentidos com aspecto positivo, sim, sempre elevando, mostrando o que é que eu faço, o que é que eu estudo, né? Quais os caminhos que eu estou buscando, quais cursos eu faço, sou especialista em quê, qual é a minha formação. Isso é uma maneira de eu me destacar da média. Então, fazendo isso, né, esse é o lado positivo que eu consigo enxergar da situação que a gente tem hoje. Não adianta a gente brigar contra essa situação. Não adianta dizer que a nutrição hoje não é nada, que ela não tem importância, porque hoje em dia todo mundo pode ser nutricionista. Não é bem assim. Se a gente mesmo permite isso, essa vai ser a nossa realidade. A gente vai estar brigando com uma coisa e não vai chegar em lugar nenhum. Mas se eu consigo me destacar dessa confusão que está aí fora, eu consigo fazer um bom trabalho. E aí eu não vou nem perceber que isso está acontecendo, ok? Então, buscar esse direcionamento é importante. Eu não posso, eu não devo, quanto nutricionista, que acabei de me graduar, me intitular com especialidades que eu não tenho. Isso é errado, né? Isso é antiético. E eu vejo muito isso em perfil de Instagram de ex-alunos meus, que tem muito pouco tempo de formado e já tem várias titulações. Eu até brinco em sala de aula, acho que alguns alunos até podem se identificar, se tiver algum aluno aqui me ouvindo, né? Isso é antiético, gente, isso é errado, eu não posso me intitular algo que eu não sou. Né? Eu vou estar fazendo mais ou menos como a blogueira está fazendo. A única diferença de mim para ela é que eu tenho uma graduação e ela não tem, mas eu estou errando. Eu estou colocando ali coisas que eu aparentemente sei fazer, mas na prática eu não sei. Como é que eu vou dizer que eu tenho uma formação em ortomolecular, em fitoterapia, em nutrição funcional ou esportiva, se eu não tenho essa formação de fato? A única formação que eu tenho foi a graduação. 5 anos de graduação, 4 anos de graduação. Então isso também é uma forma de enganar meu paciente, né? Enganar meu seguidor e ele achar que eu sou tudo aquilo, mas eu não sou nada daquilo. Então, se eu quero aquelas titulações, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar, ok? Então, assim, na medida em que você se especializa, que você busca, que você vai afunilando o que você quer, a área que você quer atuar, poxa, eu sou apaixonada por oncologia. Corra atrás, vai estudar, até porque hoje são muito poucas nutricionistas qualificadas realmente na área de oncologia. Então, aquelas que se especializam, que querem trabalhar com paciente oncológico, é muito bonito isso, porque você vai ser uma referência naquilo, você vai trabalhar em centros de referência, você vai estar com pessoas que são referência naquilo, médicos, enfermeiros, outros nutricionistas. Então, você vai se destacar por uma formação específica, e isso é muito bom, porque você vai ser referência tanto no local em que você trabalha, quanto referência para o seu paciente, referência para o seu superior, né, para o seu chefe, para a sua coordenadora. Então, se você afunila o que você quer, isso facilita muito a sua vida. E óbvio, gente, isso não impede que você acompanhe, atenda, trate de pacientes que não são oncológicos, tá? A sua especialidade, a sua afinidade maior é na oncologia. Eu estou falando aqui oncologia, mas pode ser renal, pode ser obesidade,
pode ser qualquer outra área que você tenha interesse. Isso não lhe impede de trabalhar com o universo inteiro de patologias que existem por aí, né? E pacientes que você encontra o tempo todo com essa demanda. Mas você vai ser reconhecida por atuar naquela área. A sua disponibilidade, o seu interesse maior é aquela área, mas isso não impede que você também tenha outros direcionamentos, certo? Então, assim, a busca dessa pós-graduação é uma coisa que você tem que estar pensando lá na graduação já. Já tem que sair da faculdade já encaminhado para alguma pós. Porque se você chega ao mercado de trabalho apenas com 4 ou 5 anos de graduação, você não vai se posicionar. É muito difícil. Porque imagine, não é só você que está saindo nessa condição. Lembre da sua turma com quem você se formou. Quantos além de você? 20, 25, 30? A depender do tamanho da turma. Então está todo mundo na mesma situação, né? Então, se você já está com a pós em andamento, se você já está vislumbrando uma determinada pós, se você já quer morar fora para buscar uma especialização em um determinado centro de referência, enfim, isso facilita o seu caminho. E quanto mais cedo você busca isso, melhor, ok? Quando você trabalha em equipe multidisciplinar, porque é muito comum, você chega no hospital, seja na área de materno-infantil, seja na área de pediatria, ou em qualquer outro centro de referência que você comece a trabalhar, você vai estar ali inserido em uma equipe que é especialista naquilo. Então, quem quer trabalhar com pediatria vai buscar o quê? Os centros de referência, aqueles hospitais, aqueles centros de atendimento que vai ter aquele público de criança, né? Então, quando você chega lá, você vai encontrar profissionais que são também especialistas naquela área. Então, você vai ter um ambiente muito rico de discussão, de aprendizado. Eu tenho hoje vários ex-alunos que trabalham com a área de materno-infantil, que eu tive o prazer de reencontrar recentemente, né? Inclusive convidar para dar aula para mim. Então, isso é muito bom, porque eu convido como um colega que é referência na área para dar uma determinada aula para os meus alunos, né? E ele traz a vivência prática dele para a minha turma. Isso é muito bom, é muito gratificante eu saber que há pouco tempo atrás essa pessoa era um aluno meu e hoje ele está ali sendo referência em uma área. Então hoje ele traz toda uma bagagem de uma rotina de trabalho, de outros profissionais com quem ele convive, né, que somam essa experiência, essa prática diária. Então, isso é muito importante e, assim, são pessoas que eu, particularmente, indico, recomendo, sugiro para outros colegas que me perguntam e sempre que eu tenho alguma dificuldade com relação àquele determinado assunto que não faz parte tão na minha rotina diária, são pessoas a quem eu procuro para tirar dúvidas, sim, com certeza. É de quem eu lembro nesses momentos, tá? E aí agora eu vou falar com você que é nutricionista, porque até agora eu falei muito do recém-formado, falei muito do estudante. Eu quis começar por aí. Mas agora eu quero falar com você que está me assistindo, que é nutricionista, que já tem mais um tempo de formada. Sei lá, seus 2, 3, 5 anos ou até mais. Só que você procurou esse workshop também, alguma coisa te fez procurar. Alguma inquietação, alguma angústia, alguma coisa fez você baixar o e-book, ler e estar aqui agora assistindo. Eu acredito mesmo que essa angústia seja muito parecida com a angústia do recém-formado. A única diferença é que o tempo de formação de vocês são diferentes. Então, a distância ali do dia que se graduou até hoje é o que diferencia você do recém-formado. Mas a angústia é a mesma. E eu ainda acredito que a sua angústia seja maior, porque você já tem mais tempo no mercado e talvez nesse momento você ainda não conseguiu se encaixar em nada. Já tentou várias coisas, já passou por áreas que não sejam área clínica, até já chegou a atender em consultório, no consultório de alguém, ou já teve clínica, ou já foi para o hospital, enfim. Mas não conseguiu se encaixar, não conseguiu se identificar, não percebeu ainda que aquilo ali é para você, tá? Então, eu vou levar o meu olhar agora para essa situação e vou lhe dizer da mesma maneira que eu falei para o recém-formado, né? Não é o momento de desistir. O que você tem que fazer nesse momento é recapitular o que foi que você conseguiu aprender, sei lá, nesses 3, 4, 5 anos que você tem aí de formação, né? Que experiência você juntou desse período? Né? O que é que você poderia fazer diferente a partir de agora? Porque eu tenho certeza que se não deu certo, alguma coisa lá atrás você não fez tão bem.
né? A gente não deve culpar a profissão simplesmente nesse momento, culpar o mercado, culpar o governo, não é por aí. Tenta dar uma recapitulada, faz uma retrospectiva e tenta ver assim, poxa, o que foi que eu não fiz? O que foi que eu não fiz de uma maneira correta? O que é que eu poderia fazer diferente? O que foi que me faltou, né? Será que me faltou a vontade realmente de fazer aquilo acontecer? Ou me faltaram ferramentas técnicas? Será que eu não sabia, sei lá, fazer uma avaliação nutricional, que é uma coisa que a gente aprende lá no 4º semestre? Mas será que eu não soube fazer isso e foi isso que me desanimou, me desestimulou? Talvez meu paciente não tenha criado tanta confiança no meu trabalho por isso, porque ele percebeu em mim uma insegurança e aí ele não voltou mais. E isso foi acontecendo com 1, com 2, com 3. De repente, quando eu percebi, eu estava sem paciente nenhum no consultório. Tinha as contas para pagar, mas não tinha paciente. Será que não foi isso? Então, essa falta de habilidade técnica. Então, também nesse aspecto eu vou poder te ajudar, porque assim, como eu falei no início, eu organizei todo o material que eu vou falar na aula de amanhã. É surpresa, vou deixar para o último dia do workshop, que aí é que eu vou contar exatamente o que é que eu organizei de material técnico para vocês. Agora eu estou falando muito da parte teórica, eu estou tentando fundamentar tudo, mas amanhã é que eu vou falar com mais detalhes toda essa parte de material técnico. Vocês vão ver quanta coisa interessante. Então, seja lá na questão da sua atuação enquanto profissional, da sua formação ou da parte técnica, em todos esses aspectos tudo ainda tem jeito. Por mais que você já tenha anos aí de formada, mas não é o momento de desistir, tá? É sempre o momento de recapitular e recomeçar e fazer diferente. E você agora tem um ânimo novo, porque nesse momento você tem ferramentas novas, coisas que você ainda não tentou, não experimentou. Então, se você ainda não tentou e não experimentou, vai valer muito a pena você experimentar, tá? Se eu pudesse resumir esse workshop, eu diria que a finalidade maior dele, todo esse conteúdo que eu estou passando, mas qual é a finalidade mesmo? O que é que Marijara pretende com esse conteúdo todo? Seria, no final das contas, você conseguir captar e manter seus pacientes. Resumindo tudo o que vocês ainda vão aprender hoje, o que vão aprender amanhã, né? Resumindo, seria captar e manter. Então ela vai começar a ensinar estratégias de marketing para a gente. Não necessariamente. Na verdade, esse marketing, que talvez vocês imaginem que seja a solução do problema, não é um marketing, vamos dizer assim, direto, né? Eu não tenho formação em marketing, eu não tenho esse conhecimento, mas é um marketing indireto. Como assim? A partir do momento que você se qualifica, a partir do momento que você se posiciona, que você atua da maneira com que deve atuar diante do seu paciente, diante da comunidade em que você vive, diante dos seus seguidores de rede social, a partir do momento que você se torna uma referência em algo, automaticamente você começa a captar pessoas que têm interesse naquele trabalho. Seja para fazer uma parceria, sejam pacientes que te procurando saber onde é que você atende, quanto é a consulta, qual é o horário, porque eu quero marcar, né? Isso vai começar a te trazer pacientes. E a manutenção desse trabalho de qualidade, dessa qualificação que você alcança todos os dias, vai fazer com que esses pacientes permaneçam com você. Mas será que isso acontece mesmo na prática? Isso eu digo por minha própria experiência. Eu comecei a atuar em nutrição clínica assim que eu me formei, ainda trabalhando em UTI, eu comecei a atender em consultório. Isso foi mais ou menos 2004, 2005, né? Saí da UTI e comecei a trabalhar em consultório. Desde então eu não parei mais de fazer atendimento clínico, tá? Já passei por várias clínicas, enfim. E eu tenho pacientes, eu digo isso a vocês com toda sinceridade, que tem mais de 5 anos que estão comigo. Então, pacientes que foram lá da minha clínica ou até antes, que souberam que eu abri uma clínica e foram lá, outros que me conheceram na clínica e que estão comigo até hoje. Então, o que é isso? Né? O que é que eu tenho de especial? Eu acredito que nada, mas o tratar com o paciente, a segurança que ele sente no meu trabalho, na minha conduta, né? A forma com que eu lido com as situações, com os problemas que ele traz para mim. Imagine, esse paciente aí que eu tenho alguns que já tem 5, 6 anos comigo. Será que o problema dele lá há 5 anos atrás é o mesmo de hoje? Pode ter certeza que não. Ele evoluiu nesse período, muita coisa ele melhorou, outras coisas ele foi
adquirindo como problema nutricional, né? E todos eles nós soubemos lidar de maneira muito tranquila. Então hoje existe mais do que uma relação paciente-nutricionista, existe uma relação de amizade. Vários pacientes meus são grandes amigos. Então isso, gente, é uma estratégia de marketing, eu acredito que sim. Então quem é da área de marketing me perdoe, porque talvez não seja a técnica, né, a prática correta do marketing. Eu não estou fazendo marketing, mas a forma com que eu lido quanto pessoa com essa outra pessoa que é o meu paciente, em todos os sentidos. Isso cria uma fidelidade que eu acho que é melhor do que qualquer marketing. E outra coisa muito, 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 muito importante também, é que esse paciente que tem essa relação fiel com você, porque confia em você, ele vai te indicar para várias outras pessoas. Então é uma coisa que chega a ser exponencial, sabe? Ela te indica alguém, esse alguém te indica mais duas pessoas, essas duas pessoas te indicam para mais alguém, e quando você percebe, né, você não colocou nenhum outdoor na rua, você não fez nenhum comercial muito exagerado para divulgar o seu nome, você simplesmente fez o quê? Um trabalho de qualidade. Né? Então, assim, quando eu falo nesse sentido da gente fazer esse trabalho mesmo de construção, ele tem como meta lá no final esse retorno, que é um retorno de reconhecimento, é um retorno de respeito, é um retorno de valorização e, consequentemente, um retorno financeiro, que é o que todo mundo quer. Né? Bom, então, primeira coisa que eu preciso citar, porque já já eu vou começar a falar daquela parte, né, meus primeiros atendimentos. Daqui a pouco eu chego lá. Mas nesse momento, todo mundo que está aqui comigo tem certeza de que é isso que quer? É a nutrição clínica mesmo? Porque eu já ouvi, inclusive profissionais nutricionistas falarem, né? Lidar com pessoas, queixa de paciente, hábito, né? Gente que gosta disso, que não gosta daquilo, que tem manias, que tem históricos de vida. Eu ter que trabalhar com isso é muito chato, eu não tenho paciência, não tenho perfil, né? Eu gosto de trabalhar, sabe com o quê? Com cozinha. Eu gosto de lidar com comida, com preparação, com refeição, com fornecedor, né? Não é minha praia estar ali lidando com pacientes cheios de vontades e cheios de problema e etc e tal. Se você tem plena convicção de que você não gosta de lidar com pessoas e com todo esse contexto que essas pessoas trazem, realmente a área clínica não é para você. Porque lembre que ser um nutricionista da área clínica não é só ter conhecimento técnico, não é só saber o que é um diabetes e qual é a melhor dieta para esse diabetes. Eu tenho que aplicar essa dieta do diabetes para o paciente João, para a paciente Maria. E eu tenho que entender que esse paciente João e essa paciente Maria, eles têm históricos de vida, eles têm hábitos, eles têm manias, eles têm uma condição financeira que pode dificultar ou facilitar o acesso a essa dieta, né? Eu tenho todo um contexto de vida de um ser humano que está ali. Então, se eu não estou preparado para lidar com isso, e junto a isso ainda ter que entender uma fisiopatologia, né, que é complicada, cheia de ciclos e de detalhes enfim, e além disso a dietoterapia mais aplicada, gente, então reconheça que você não está preparado para atuar na nutrição clínica, porque a nutrição clínica é tudo isso. E a gente se apaixonar por isso é uma coisa muito peculiar, tá? Eu valorizo muito quem diz assim, eu sou apaixonada por isso, porque é um negócio desafiador, mas é uma coisa gostosa. Quando a gente realmente se identifica, você se apaixona, tá? Então assim, vamos falar agora com quem realmente quer. Não, Mari, é isso que eu quero. Tenho certeza que é isso, eu gosto de estudar, eu gosto de atender, eu gosto de estar ali com o meu paciente, eu gosto de ajudar ele, de ver o resultado dele, de acompanhar, né, todas as melhoras que ele apresenta, seja numa perda de peso, seja num ganho de peso, seja na melhora de um parâmetro bioquímico, seja na aceitação de uma mudança alimentar, né, a aquisição de um novo hábito alimentar. Eu gosto de curtir isso junto com o meu paciente, eu adoro acompanhar todo esse processo. Então, você está no lugar certo, tá? Se você tem certeza que é essa área que você quer, você já pensou em que área específica você quer atuar? Ou você quer atuar com tudo? Porque no momento que a gente faz a matrícula lá numa pós-graduação em nutrição clínica, como tem várias hoje em dia, nutrição clínica e terapia nutricional, nutrição clínica e funcional, né? Tem várias hoje em dia.
E isso, teoricamente, lhe habilita a tratar de qualquer coisa. Como assim de qualquer coisa? Então, se eu tenho essa formação e eu estou lá no consultório e chega uma gestante hipertensa, eu tenho que saber o que fazer. Se chega uma criança lá na fase escolar, eu também tenho que ter uma abordagem para ela. Se chega um paciente diabético, se chega um paciente com doença autoimune, né? Enfim, se chega um adolescente com hábitos alimentares péssimos, que já está entrando numa situação de obesidade, de risco metabólico, eu tenho que saber o que fazer em todas essas situações. Então, a partir do momento que eu digo sou nutricionista que atua na área clínica, eu tenho que literalmente dar minha cara a tapa e mostrar que eu estou ali para fazer o melhor que eu posso. Então é um desafio muito grande, mas que a partir do momento que a gente assume esse desafio, a gente tem que fazer o melhor que puder, para poder colher os frutos futuramente, ver esses resultados. Ah, Pro, mas eu não quero atuar como nutricionista clínica. Eu gosto muito da área de renal. Meu TCC foi em renal, né? Eu pude vivenciar na minha família alguém que tem um problema renal, eu conheci de perto a realidade, sei a importância que o nutricionista tem nessa área renal, eu quero estudar renal. Então, ótimo, você vai ter que passar pela pós em nutrição clínica primeiro, é o ideal, para que você conheça de tudo, até porque, por mais que você vá para um centro de referência em doença renal, uma clínica de hemodiálise, enfim, entenda que esses pacientes que estão lá, eles têm a doença renal, mas eles podem não ter apenas a doença renal. A prevalência atual de doença renal crônica, ela decorre de duas patologias prévias, diabetes e hipertensão. Então, grande parte dos pacientes diabéticos e hipertensos, eles desenvolvem doença renal. A gente tem que lembrar disso. Então, não adianta eu excluir todas as outras patologias e focar apenas na doença renal, porque eu só quero trabalhar com doença renal. Eu tenho que entender os outros mecanismos e fazer esse raciocínio clínico quando eu estou diante de um paciente que é hipertenso, diabético, renal, obeso e tantas outras coisas mais. Ok? Então, primeiro, o ideal é o quê? Vou fazer uma formação em nutrição clínica para que eu entenda um pouco de tudo. Relembre, na verdade, né? Porque eu estudei tudo isso lá na graduação. Agora sim, eu vou procurar um em outro estado, online, enfim, EAD, uma pós-graduação que me habilite, me qualifique para que eu possa estar em um centro de referência para lidar com pacientes renais. E aí agora é arregaçar as mangas e ir para a prática. Porque eu sempre digo, a prática é quem realmente ensina. Por maior que seja a nossa bagagem teórica, de tudo, de estudo, de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, a prática é soberana. A clínica é soberana. Porque ela é quem vai me mostrar o lado real da coisa. E é muito comum a gente estar ali lidando com a prática e falar assim, poxa, mas aquele estudo tal que foi publicado recentemente, né? Ou a referência tal, aquela diretriz que traz essa fisiopatologia acontecendo dessa maneira, na prática clínica eu percebo as coisas acontecendo de forma bem diferente, né? Nos meus pacientes a coisa não acontece assim tão quadradinha, tão redondinha, melhor dizendo, quadradinha não, tão redondinha como está lá na diretriz, né? Tem várias coisas aqui, vários vieses aqui na prática clínica. Então, a prática é soberana. A partir do momento que eu tenho conhecimento teórico, eu tenho que partir para a prática. E lá eu vou discutir com a equipe, lá eu vou estar diante do meu paciente, lá eu vou estar lidando diretamente com o conhecimento que eu adquiri, aplicando esse conhecimento e vendo ele acontecer ali na prática do meu paciente real. E aí o crescimento, gente, ele é contínuo, ele é eterno. Você vai aprender todos os dias que você for para lá, para o seu trabalho, você vai ter um conhecimento novo, você vai ter um novo aprendizado, uma nova experiência, e isso vai te enriquecendo a cada dia que passa. E você vai automaticamente se destacando naquilo, sendo referência naquilo. Então, definir a patologia é um outro ponto, né? E outra coisa super importante, porque a partir do momento que eu estou lidando com o cuidado, né? A partir do momento que vocês escolhem a área de saúde, seja a nutrição, seja a medicina, a odontologia, a enfermagem, não importa. Se você buscou a área de saúde é porque você quer cuidar. Esse é a primeira coisa que a gente tem que observar. E com a nutrição não é diferente, né? Eu quero ser referência lá em doença renal, eu quero ser referência em oncologia. Que bom que você tem essa predileção e essa segurança das suas escolhas. Mas uma coisa que você não pode deixar de lembrar, uma coisa que você nunca pode esquecer. De que maneira todo esse conhecimento
vai ser direcionado para o meu paciente? De que maneira esse conhecimento pode ser útil para ele? Isso é o mais importante, porque nós estamos aqui para cuidar. Como eu falei lá no início, dinheiro é consequência, tudo é consequência. Sucesso, fama, né? Que é uma coisa que todo mundo quer ser famoso, quer ser conhecido, quer ser lembrado, quer ser citado, quer ser convidado para os eventos, para as coisas. É muito gostoso isso, esse reconhecimento, né? Vamos assumir, ninguém aqui é hipócrita. Mas, na realidade, o meu conhecimento, ele tem que ter essa finalidade, que é o cuidado do meu paciente. De que maneira o meu conhecimento vai fazer diferença na vida de alguém? Porque às vezes você fala assim, mas eu lido com pacientes diabéticos, por exemplo, né? Às vezes, uma simples mudança de hábito alimentar que o paciente diabético consegue aderir, isso já gera uma mudança na qualidade de vida dele tão grande, uma resposta tão positiva na evolução clínica dele, né? Como é que eu posso dizer? Uma melhor qualidade de vida, literalmente, porque ele entende que o alimento não é o inimigo dele. Ele começa a perceber que ele pode comer determinadas coisas, sim, desde que ele tenha moderação, desde que ele tenha controle, desde que ele saiba direitinho a quantidade, o horário, desde que ele use as medicações na hora certa, ou seja, desde que ele tenha disciplina, ele pode ter uma vida totalmente normal. E quando você ensina ele a viver dessa maneira, gente, só ele sabe o valor que isso tem. E isso partiu de quê? Do conhecimento prévio que você adquiriu com tudo isso que eu estou falando aqui. E no final das contas, para que é que serve tudo isso? Para gerar esse benefício a ele e a tantos outros que você vai atender. Então nunca percam isso de vista, tá? Nunca, porque isso aí é a finalidade maior da gente estar aqui, da gente estar sendo profissional de saúde. E aí nesse meio de caminho aí, com tudo isso que eu estou falando, o centro de referência que eu trabalho, doutor fulano, doutor ciclano, que são referências nessa área que eu atuo, a enfermeira, a psicóloga, enfim, todo esse trabalho em equipe, todos os artigos científicos que eu leio, todos os grupos de discussão que eu participo, né, todas as contribuições que eu posso dar dentro da minha profissão, na sociedade, tudo isso, no final das contas, vai criar em você, para você, a sua identidade profissional. Você vai começar a ser lembrado por aquilo. Olha que legal, né? Isso não acontece do dia para a noite, claro. É um processo de construção. Mas tudo isso que você faz é um tijolinho que você coloca nesse muro. As pequenas coisas que você faz ali no dia a dia, as pequenas construções, os pequenos feitos que você realiza, é um tijolinho a mais que você vai colocando nesse muro. Esse networking com as pessoas ao seu redor, seja quem for, colegas, alunos, outros profissionais, enfim, você vai estar a todo instante mostrando o seu trabalho, mostrando para que você veio. E isso é mais um tijolinho que você coloca ali no muro. Quando você percebe, você está com um muro imenso construído, que é a sua identidade profissional. É você quanto referência na área de nutrição. Então, assim, qual é o papel de Marijara aqui? No final das contas, já que ela não quer me ensinar marketing, né? Não é minha área marketing, não tenho nenhuma formação, nenhuma vocação para trabalhar com marketing. Mas eu já contei aqui qual é o caminho que a gente tem que trilhar, né, para fazer esse marketing indiretamente e a gente conseguir captar e manter o nosso paciente fiel e a gente conseguir ser referência naquilo que a gente faz, né? Então, a minha proposta aqui com você, com vocês, não é ser uma professora, apesar de que eu sou professora até hoje, não quero deixar de ser nunca, né? Eu quero sempre pegar o meu conhecimento e multiplicar, eu quero passar adiante, porque conhecimento nenhum serve se a gente guarda ele pra gente, né? A gente tem que multiplicar e passar adiante cada dia de nossa vida. Então, o meu papel aqui não é professora, eu não quero ser professora de ninguém, tá? Eu não quero pegar na mão de ninguém e dizer assim, vamos por aqui, faça assim, faça assado, porque essa foi a minha experiência, você tem que fazer assim. Então, o meu papel aqui, eu já estou me denominando mentora. Porque o que é um mentor? Vocês já procuraram saber o que é que um mentor faz? Qual é o papel dele, qual é a função dele diante de outras pessoas? Já procuraram saber o que é isso? Então, o que é que um mentor faz, resumidamente? O mentor, ele não lhe ensina
técnica, como fazer. Eu não estou aqui para mostrar a ninguém, né, exatamente como é que avalia uma dobra cutânea. Não é o meu papel aqui mais. Todo mundo já sabe fazer isso. Todo mundo sabe pesar um paciente. Todo mundo sabe aplicar um inquérito alimentar. Isso aí é papel de professor. E eu não sou professora. O que é que o mentor faz? O mentor, ele é uma referência em algo, realmente, né? Algo que ele já viveu, ele adquiriu uma experiência, ele acumulou uma experiência e hoje ele está ali para ser uma referência para você. Beleza, isso confere, tá? Mas o mentor, ele não vai pegar na sua mão para fazer. Ele vai te dizer, olha, eu fiz por esse caminho, eu segui esse e esse passo e deu certo para mim, funcionou para mim. Na prática eu pude perceber que isso resolveu o meu problema, né? Agora eu tô aqui para te observar e ver você fazendo do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo mais prático, né? Vamos dizer que o professor é aquela pessoa que vai pegar a mão da criança e vai sair andando com ela e atravessar uma rua e chegar ao outro lado, tá? Ela conduziu a criança para atravessar a rua. O que é que o mentor vai fazer? O mentor, ele não vai pegar na sua mão. Ele vai atravessar essa rua sem você e vai chegar do outro lado, vai olhar para trás e vai dizer assim, eu consegui atravessar, agora você vem e atravessa, eu estou do lado de cá te esperando. É isso que eu vou fazer com você. Entenderam? Então, Mari não está aqui para pegar na mão. Eu estou aqui para lhe mostrar. Eu segui esse caminho, eu trilhei esse percurso, te expliquei como foi que eu fiz e hoje eu estou desse lado. E eu estou aqui do lado de cá te esperando. Agora você vai vir com suas próprias pernas. Você vai vir pelos seus próprios meios. Mas eu estou aqui te esperando para que você chegue do lado que eu estou. Então, todas as ferramentas que eu vou detalhar mais amanhã, elas vão ter essa finalidade de agregar ao que você já traz, o que você já tem, porque você tem uma bagagem muito boa. Talvez você não reconheça essa bagagem, mas você já tem, tá? O que eu vou te dar, na verdade, são estratégias, são meios e vou estar do lado de lá te esperando, dizendo assim, venha pro lado de cá porque você pode. Você tem as ferramentas aí, basta você querer. Venha pra cá que eu tô te esperando. Ok? Então isso soou o que para vocês? Desafiador ou desanimador? O que é que você esperava? Você esperava que fosse algo mais? Você esperava que realmente eu fosse fazer tudo por você? Ou isso é uma coisa que está te instigando uma curiosidade? Poxa, que legal, né? Eu vou ser colocada à prova agora. Vou ver o que foi que eu aprendi até aqui, né? Se realmente valeu. E vou ver o que é que eu posso agregar mais ainda. Porque eu vou estar sendo desafiada a atravessar essa rua sozinha. E chegar do lado de lá e provar para mim mesma que eu posso. E agora, meus primeiros atendimentos. Vamos lá? Falar cada tópico separadamente. Então, é melhor eu ser nutricionista nessa fase inicial, na minha própria clínica ou na clínica de alguém? Alguém que me convidou, um médico, uma outra nutricionista, colega, né, que é de uma outra área da nutrição e me convidou para agregar valor à clínica dela na minha especialidade. O que é melhor? Então, assim, é uma coisa a se pensar, porque como eu falei no início, às vezes você até tem o capital para abrir sua clínica, né? Nada lhe impede, você tem ali o recurso financeiro necessário para escolher um local, para estruturar esse local, para começar a atender. Mas a questão aí é o conhecimento técnico, porque eu também falei no início, né? Não são poucas as clínicas que abrem com todo aquele glamour e rapidamente fecham porque não consegue manter o ritmo das coisas, não consegue se sustentar porque o conteúdo para mantê-la nunca existiu. Então, nenhum empreendimento ele sobrevive apenas do prédio, né? Da estrutura física. Tem que haver conteúdo, tem que haver mão de obra, tem que haver qualidade, tem que haver um bom atendimento. As pessoas têm que ir, gostar e voltar, indicar para outras pessoas. É assim que o empreendimento se mantém. Então, no momento em que você abre essa clínica sua, que você quer, que você pode optar, né? E você não tem o conhecimento técnico, tenha plena certeza de que isso não vai durar muito tempo. Você vai ter que agregar outros profissionais para que esse processo se mantenha e mesmo assim a chance de não dar certo é muito grande.
né? Então, tranquilo. Vamos lá para a segunda opção, eu atender na clínica de uma outra pessoa. O que é necessário? E na realidade, eu até, pela minha própria prática, sugiro que você comece dessa forma. Por quê? Porque é um passo mais seguro que você vai estar dando, certo? O que é que você vai encontrar quando você chegar nessa clínica desse outro profissional? Uma estrutura já formada, né? Serviço de recepcionista, muitas vezes, tem muitas clínicas que já tem a recepcionista. Já existe uma outra equipe, já existe uma equipe multidisciplinar, às vezes a clínica é de um médico, já tem outra nutricionista, tem psicólogos na clínica. Então isso também é uma forma de você ter acesso a encaminhamentos de pacientes dentro da própria clínica, dentro do próprio espaço. Então você já tem ali, né, outros profissionais que podem encaminhar para você os pacientes deles e vice-versa, porque se você trabalha com psicólogo, né, com a fisioterapeuta que trabalha com a parte de estética, de dermatofuncional, para a gente é ótimo, porque eu estou atendendo meu paciente, identifico nele uma outra demanda que não é necessariamente nutricional e sei que dentro daquela clínica eu trabalho com um psicólogo, eu trabalho com a fisioterapeuta dermatofuncional e eu posso tranquilamente fazer esse encaminhamento também para os meus colegas. Então acaba que isso enriquece o trabalho de todo mundo na clínica. Né? Mais para frente eu vou falar a respeito do trabalho em equipe multidisciplinar e tem algumas ideias legais para passar para vocês. Mas nesse momento a sugestão que eu dou é, se você tem essas duas possibilidades, opte pela opção de trabalhar na clínica de alguém. Pense nisso como uma grande oportunidade de aprendizado, porque lá você vai estar podendo experienciar coisas, adquirir conhecimento para que um dia, quem sabe, você abra a sua clínica. E lá você já vai ter toda uma estrutura formada, né? Como eu disse no início, de recepcionista, estrutura física, a sua sala, enfim, né? Os seus equipamentos de preferência, o ideal é que você leve. Se você puder comprar uma balança, a balança antropométrica, aquela mais pesada, aquela que é tradicional, compre, porque é um pequeno investimento que você vai fazer. Né? O seu adipômetro, obviamente, você tem que ter. Eu vou falar mais sobre isso na parte de equipamentos. Mas o ideal é que você abrace essa oportunidade, esse convite e vá realmente e mostre o melhor trabalho. Só que aí tem a questão financeira, né? É óbvio que você não vai entrar na clínica de um colega, de um parceiro profissional e vai querer só ter lucro. Lembre que lá você vai estar utilizando o espaço físico, você vai estar gastando energia, água, o ar-condicionado vai estar ligado, né? Você vai estar ocupando aquela sala naquele momento ou naqueles momentos, naqueles turnos, a depender do número de turnos que você queira atender. E isso para o dono, para o proprietário, é custo. E obviamente, no momento que ele te convida, ele quer agregar o seu serviço ao serviço dele. Ele está pensando nele também. Ele não está só te convidando, ele quer estar olhando também para o lado dele. Então, o que é que você tem a me oferecer? Eu quero que você venha para a minha clínica, mas eu quero que você ofereça algo. Que diferencial você tem? De que maneira eu posso agregar valor para os meus pacientes tendo você aqui dentro comigo? Né? E também a questão do retorno financeiro. Isso aí é uma coisa que você tem que sentar com esse proprietário, com essa pessoa que te convidou e falar muito sinceramente quais são as suas intenções. Então, se você está iniciando agora sua carreira, sua profissão, né? Seja humilde para demonstrar que você está começando, que você está ali para agregar valor, mas que também você merece respeito, exige respeito e precisa ser respeitado. Então você não vai lá apenas prestar um serviço, você tem que ter um retorno também financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum em algumas clínicas a gente receber propostas indecentes, já aconteceu comigo isso e eu recusei, mesmo sendo recém-formada na época, eu lembro que eu recusei e aí a pessoa que me convidou, ela refez a proposta, porque ela viu que eu não aceitei, porque eu não achei justo, né? Que seria a questão dos percentuais. Então, nesse caso, você tem duas possibilidades de atendimento aí de retorno financeiro. Ou você trabalha com uma taxa de percentual sobre todos os atendimentos que você realiza, isso é muito comum acontecer. Então, como assim? Todos os pacientes que eu atender, eu repasso X% para a clínica e fico com Y% para mim. É o meu retorno financeiro. Então, eu dei a minha contrapartida lá para a clínica, né, a minha contribuição para pagar a luz, para pagar o aluguel e etc, etc. E também peguei o meu percentual como lucro do meu serviço, do meu atendimento. É uma forma.
A outra opção de atendimento é por sublocação, em que você tem uma certa liberdade, mais do que trabalhar em percentual, porque nesse caso você vai pagar um valor fixo mensal ao proprietário da clínica, do espaço, e você vai ter a sua sala à sua disposição naquele turno, naqueles turnos que você escolheu, para que você atenda ou não. Então assim, mas e no dia que eu não tiver paciente para atender? Não importa, você já fez o pagamento e você tem o espaço à sua disposição. Você pode ir para lá para estudar, né, para passar o tempo, para atualizar algum formulário seu, enfim, a sala é sua naquele momento e você já pagou por isso. Então, nesse caso aí, o benefício, né, a vantagem que existe nessa situação é que, uma vez já tendo pago pelo espaço, você vai utilizar durante aqueles 30 dias, durante aquele mês, o que você tiver de entrada financeira com os seus atendimentos é livre, é seu. Então vamos colocar um exemplo aí, né? Um caso assim, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu subloco um turno em uma semana em uma clínica e pago R$300 por esse turno, todo dia 1º. Então dia 1º desse mês eu já paguei e não tenho nenhum paciente agendado para atender durante esse mês de março todo. E agora? A agenda está aberta, eu estou ali aguardando os pacientes agendarem, tá? Mas se nenhum paciente atender, o que é que eu faço? Não tem nada a ser feito. Pode-se dizer que eu tive aí um prejuízo de R$300 naquele mês, porque eu paguei, mas eu não tive retorno para compensar aquele investimento que eu fiz. Mas, como eu fiz um contrato de sublocação, eu tenho que pagar chovendo ou fazendo sol, ou seja, tenho que pagar e fazer os agendamentos para ter o retorno. Mas vamos supor uma situação inversa, que eu tenha pago os R$300 e vamos dar um exemplo aí de que a minha consulta seja R$300 e eu consegui naquele mês agendar 5 pacientes novos. Então eu vou ter aí um valor bruto, né, de R$1.500, tendo tido uma despesa de 300. Então eu tive um lucro, tive R$1.200 de lucro que é livre para mim. Tá? Então assim, então essa opção é uma opção interessante. É uma opção interessante se você tiver retorno. Só que isso aí você tem que correr atrás. É uma forma de tirar você da zona de conforto, que é o que não acontece com o percentual. Por quê? O percentual, para mim, que sou a nutricionista da clínica convidada, é muito cômodo. Para o dono da clínica não é muito legal o percentual. Por quê? Porque você, tendo o atendimento, você vai tirar ali, sei lá, seus 60% do valor. 40% você repassa para a clínica. Então, assim, teve paciente, ótimo, eu vou ter o meu percentual garantido. E a clínica vai ter o percentual dela. Não teve paciente, para mim, talvez continue sendo cômodo, porque eu também não vou ganhar nada, mas eu também não trabalhei, não atendi. Mas para o dono da clínica, não é nada interessante, porque as despesas dele continuam. Ele tem aluguel, ele tem recepcionista, ele tem internet e tantas outras coisas mais que a gente adquire como despesa quando tem um empreendimento desse. Então é muito provável que quando você for procurar essa clínica para atender ou você receba um convite de algum dono de clínica para ir atender na clínica dele, que ele te faça essa proposta de sublocação, porque para ele é mais garantido. Ele sabe que no dia 1º, no dia 5, no dia 2, ele vai ter aquele valor seu fixo, independente de você ter paciente para atender ou não. Então é muito provável que vocês encontrem mais oportunidades assim do que em percentual. E eu acho muito válido que seja assim, porque como eu disse no início, isso tira você da zona de conforto. Se você está pagando ali um valor fixo por mês, isso te força, querendo ou não, a correr atrás de paciente, a fazer a divulgação do seu trabalho, a mostrar o que é que você faz, né? Qual é a sua habilidade, enfim. Então você vai se mobilizar para que tenha esse retorno financeiro, para que isso compense o custo que você teve no início do mês. Ok? Então fica essa dica, essa sugestão, na verdade 2 sugestões, de que o convite, que você opte, né, por ser convidada para trabalhar na clínica de alguém, principalmente nesse início de carreira, para você obter know-how, né, fazer seu networking, ter contato com outras pessoas, conhecer uma realidade diferente, conhecer um pouco dessa parte administrativa, porque se você tem uma clínica, vocês não imaginam a quantidade de atribuições que você tem sendo proprietário de uma clínica. Desde a parte administrativa, contábil, divulgação, né, a manutenção da estrutura física, os atendimentos que você tem que fazer, é muita coisa. Eu já passei por isso na pele e sei como é.
Então, se você começa engatinhando, vendo a experiência de outra pessoa, você já vai adquirindo conhecimento, porque no dia que você for ter o seu espaço, a sua clínica, você já traz essa bagagenzinha de vivência aí anterior, ok? Então, espero que isso tenha ajudado aí nesse sentido, nesse primeiro tópico que a gente falou. Né? Como é que eu faço a minha apresentação profissional? Isso parece uma coisa sem importância, né? É óbvio que você vai dizer assim, Mari, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que estar com o cabelo muito bonito, eu tenho que estar, né, com a roupa bonita, eu tenho que estar apresentável, porque o meu paciente vai chegar. Então, isso é importante. A apresentação, pessoal, a imagem, ela diz muito sobre você. Né? Como diz aquela frase, a primeira impressão é a que fica. E às vezes essa frase é um pouco cruel, né? Porque nem sempre a gente consegue passar uma primeira impressão no primeiro momento que outra pessoa. Às vezes é numa situação inusitada e que você às vezes fala uma bobagem ou se comporta de uma maneira que não é o seu habitual e aquela impressão é a que vai ficar, infelizmente. Isso acontece na vida pessoal e muito na vida profissional. Então esse ponto eu trouxe e eu posso linkar bem, perfeitamente com o tópico que eu falo das redes sociais. Né? São os dois, eu posso juntar e fazer um tópico só aí. Essa apresentação profissional, gente, ela é fundamental que seja bem feita. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o nosso comportamento, com nossas atitudes. Mari, como assim eu tenho que ter cuidado com isso? Porque realmente a primeira impressão é a que fica. E você tem que introjetar, você tem que incorporar essa realidade de que você hoje é nutricionista. Você não é mais um graduando, uma graduanda, um estudante, né, que ia para o colégio, para a faculdade, de sandalinha, de shortinho, como é muito comum a gente ver nas faculdades, né? A forma de se vestir, a forma de se comportar, enfim, você não é mais um estudante, você já é um profissional, você tem um nome a zelar. Lembre sempre disso. Eu sempre digo assim, a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Por mais que você tenha dinheiro hoje, uma família rica, por mais que você já tenha adquirido um capital com a sua profissão, isso é uma coisa que pode acabar a qualquer momento. Né? Você pode perder e ganhar com muita rapidez. Agora, o seu nome, se você não zela por ele, se alguma situação, alguma coisa, algum erro que você cometeu, grave, enfim, aquilo manche a sua imagem e manche o seu nome, para você refazer isso vai dar muito, muito trabalho. Muito. Você não tem noção. Então, não arrisquem essa situação. Tenham muito cuidado com a apresentação pessoal. E aí eu vou falar de coisas básicas, né? A aparência. É óbvio, você tem que estar com o cabelo arrumadinho, você tem que estar com uma roupa que, inclusive, mesmo usando o jaleco, que é obrigatório, o ideal é que você utilize o jaleco, né? Até porque você vai colocar a fita de fazer as medidas no bolso do jaleco, é para isso que ele serve. Você vai colocar o adipômetro no outro bolso, tem essa finalidade também. Porque se você está sem jaleco avaliando o paciente, né, você vai ter que colocar o adipômetro onde? Na mesa, ele pode cair, pode danificar. Então, o jaleco ele não é por acaso. Ele é, na verdade, também para preservar a sua imagem pessoal diante do seu paciente. Porque às vezes você está com a calça muito apertada, você está com a saia que é mais curta. Como é que você vai atender o paciente assim? Isso no caso das mulheres, né? Então, o jaleco é fundamental. E uma coisa importante, mesmo utilizando o jaleco, isso para as mulheres, tenham cuidado com a roupa que está por baixo desse jaleco. Porque às vezes o jaleco não está fechado, ele está aberto e a roupa tem um decote muito profundo, a saia é muito curta, que quando senta fica desconfortável, o paciente está sentado diante de você e isso gera uma imagem péssima. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser conhecido, quer ser destacado por uma imagem pessoal negativa, né? Ninguém quer ser conhecida, aqui no caso das mulheres, como uma nutricionista que tem um corpo bonito. Eu acho que é legal, é válido. Aquela nutricionista que tem um corpão, aquela nutricionista que, né, que é assim, que é assado fisicamente. Mas você não quer ser conhecida só por isso. Eu acredito que não. Todo mundo aqui quer ser conhecido pelas suas qualificações profissionais. O corpo bonito faz parte, né? Também é importante, mas não é tudo. Então, no caso dos homens, dos meninos, né, dos homens, barba sempre feita, unhas cortadas, porque você está sendo apresentado ao seu paciente, né? Cabelo cortado, tudo arrumadinho, tudo em dias. O jaleco sempre bem passadinho. De preferência, evita estar carregando na mão, jogando dentro do carro, porque na hora que vai vestir, é muito comum os homens não terem esse cuidado, né? Pega ali do jeito que tá, veste.
Eu vejo muito isso na graduação. A gente vai fazer aula prática fora, e aí as meninas normalmente estão com o jaleco mais arrumadinho, passado, lavado. Os meninos pegam o jaleco que parece que estava não sei onde, aí pega do jeito que está ali, veste o jaleco todo amassado. Então isso é a realidade de um estudante, tá? Você é um profissional, você está ali apresentando o seu trabalho, atendendo o seu paciente. Não existe essa situação de vestir um jaleco de qualquer forma, porque é a sua apresentação pessoal que está em jogo, né? E o paciente vai observar tudo isso e vai dizer assim, poxa, eu fui no nutricionista, ele é muito bom, eu gostei do trabalho dele, mas também a aparência dele, o sapato, né? Um sapato velho, muitas vezes muito desgastado, a calça estava suja, eu vi assim que não estava muito limpo, né? O jaleco todo amassado, tinha uma mancha aqui atrás. Então, isso, querendo ou não, pode manchar um pouco a sua imagem. E aí todo esse trabalho que você está tendo vai tudo por água abaixo. Então isso é uma coisa que compõe o contexto também, essa apresentação, tá? E essa apresentação também, ela passa desde o momento que você faz o agendamento do seu paciente. Se é a sua secretária que faz o agendamento, se você mesmo faz esse agendamento via WhatsApp, via ligação, tente fazer essa apresentação desde esse momento, porque o paciente observa tudo. Não adianta você fazer o agendamento de qualquer jeito, chegar lá e querer fazer um bom trabalho, porque quando o paciente sentar diante de você, ele já vai sentar diante de você com uma primeira impressão que ele teve lá atrás, ou uma impressão do que alguém falou, ou a primeira impressão de como foi feito esse agendamento, né? Foi feito de qualquer forma, a pessoa que atendeu tratou mal, demorou de responder, ele já vai chegar na clínica um pouco receoso ali do atendimento. Então essa apresentação também acontece nesse sentido, tá? Segunda parte aqui, como equipar o consultório? Então, quais são os equipamentos básicos? Eu tenho certeza que vocês já conhecem alguns deles, já sabem, né? Aqueles que são essenciais para que se possa iniciar um atendimento, mas aí eu vou citar alguns aqui, e inclusive dar algumas sugestões, que eu não vou entrar tanto em detalhe hoje, tá? Mas eu já vou citar. Então, a balança antropométrica, o ideal é que você tenha, porque ela já tem acoplado ali o estadiômetro. Se a sua balança é uma balança de chão, o ideal é que você adquira um estadiômetro de parede, aquele fixo, né? Mas ele você compra, instala, deixa ele lá fixo na parede. Sua fita, aquela inelástica, a metálica, adipômetro, essencial, porque todo mundo sabe que uma avaliação corporal baseada só em peso e altura, ela não é uma avaliação específica. Mas isso aí a gente poderia até falar bastante em uma outra oportunidade, nessa parte antropométrica. Mas a princípio é importante que vocês entendam que o adipômetro é essencial porque ele vai fazer a avaliação da composição corporal em gordura. Todo mundo sabe disso. Então eu tenho que ter um adipômetro. Qual marca de adipômetro comprar, Mari? Qual é a mais em conta? Qual é a que é mais utilizada? Aquela que não seja tão cara, né? Mas que eu possa utilizar com segurança no consultório. Tudo isso aí eu vou falar mais pra frente. Mas é um equipamento que você obrigatoriamente tem que ter, tá? É um investimento. Porque adipômetro hoje, os razoavelmente mais baratos, eles são em torno de 500, 600 reais. Uma balança, mais ou menos a mesma coisa, 700 reais. Então, são investimentos iniciais que talvez pese para você nesse momento, mas precisa ter. Não dá para começar sem ter esses equipamentos básicos, ok? Um programa de cálculo de dieta, porque assim, hoje em dia, os planejamentos alimentares pautados apenas em cálculo calórico já não estão tão eficientes assim. A gente sabe que isso tem caído por terra de alguns anos para cá e cada dia mais. Então, basear um planejamento dietético, dietoterápico apenas em aporte calórico de macronutrientes é uma coisa que já não existe mais. Mas é óbvio que tem situações específicas, se você está lidando com paciente renal, se você está lidando com atleta, com situações que requerem uma quantificação mais exata, tanto calórica quanto de macronutrientes, você não pode deixar de ter um bom programa de cálculo de dietas. E eu vou fazer essa sugestão também mais para frente, de alguns tipos, né? A utilidade de cada um, como utilizar cada um, valores, tudo isso eu vou passar mais para frente. Lâminas educativas é muito interessante, é um investimento também legal porque você vai fazer um investimento pequeno, não é uma coisa cara, você pode fazer as lâminas coloridas com as informações que você quer passar para o seu paciente,
plastificar, deixar arquivado no consultório. Então, é uma coisa bem interessante quando principalmente você quer trabalhar com criança, porque você trabalha mais a parte lúdica, colorida, imagens, desenhos, né? E com adolescentes também, né? Para que eles se sintam mais motivados à mudança alimentar, é interessante que a coisa seja mais ilustrativa. Então, investir nessas lâminas é uma coisa barata que vai trazer um retorno muito bom a nível de adesão. Você vai perceber que isso é uma ferramenta também importante. Formulários, essa parte é muito legal, porque assim, todo esse arquivo de formulários, eu tenho todos. E a gente vai disponibilizar para vocês. Amanhã é que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, né? Inclusive, vai ter bônus, vai ter um monte de coisinha aí que amanhã que eu vou falar melhor. Esses formulários, eles vão desde a anamnese, que ela tem que ser uma anamnese específica por idade, tá? Você tem que ter uma anamnese para cada ciclo de vida, porque as anamneses, elas vão especificar tópicos que são necessários, que são importantes para cada idade. Então, a anamnese, os questionários de rastreamento metabólico, questionário de rastreamento de fungos, é muito interessante, porque paciente que tem muita crise, né, muita queixa relacionada à infestação fúngica, que isso aí a gente pode expandir, falar muito de alergia e de outras coisas, tem relação com essa questão dos fungos, e tem um questionário que rastreia isso, tá? A teia das interrelações, que a gente liga o paciente em todos os aspectos, em todos os sinais e sintomas, tá? A escala de urina, a escala de Bristol, que avalia a questão das fezes, é importante também, né? Uma escala que faz avaliação de sinais e sintomas, que você tem imagens coloridas, o que é que se refere àquilo ali, qual é o nutriente que está em deficiência, como é que faz para eu repor. Tudo isso você tem que ter numa gavetinha ou no arquivo, em PDF, no computador. Para quê? Para consultar. Talvez não seja no momento que você está atendendo o paciente, mas em casa, quando você está montando o plano alimentar, né? É interessante você ter um material desse já arquivado, que vai te ajudar na hora de traçar a sua conduta, na hora de você pensar ali a melhor estratégia, de que maneira você vai calcular, vai elaborar aquele plano alimentar, ok? Terceira parte, qual é a diferença entre os atendimentos particulares e por convênio? Porque essa é uma coisa que acontece muito nessa fase inicial, é muito comum quando você está saindo para o mercado, né, você ter dificuldade de encontrar lá uma clínica que tenha interesse em um nutricionista, para que você atenda particular. Mas acontece muito clínicas de gastroenterologia, clínicas de nefropatias, né? Enfim, que tem médicos à frente e eles precisarem colocar uma nutricionista para atender ali, para fazer parte da equipe multidisciplinar. E é uma clínica que já atende por vários convênios, tem lá vários planos de saúde que cobrem, né, os profissionais daquela clínica. E aí, como você está entrando ali agora, você foi convidado para fazer parte daquela clínica, você vai ter que aderir a esses planos de saúde também, né? Alguns, eles vão ter uma condição de trabalho melhor. O que é que eu quero dizer com isso? O repasse. Isso é uma coisa super importante. Por que eu digo isso? Porque tem alguns planos de saúde que, por mais que você queira atender através deles, né, prestar esse serviço através deles, não vale a pena. Primeiro, porque às vezes o repasse é muito pequeno. E isso eu estou falando de repasse, é o repasse que o plano dá para a clínica, não é para você. Tem lá um repasse de X valor, né, em reais. Esse valor que o plano repassa para a clínica, ele vai ter que ser dividido entre você e a clínica. Então, eu já recebi mensagem de alunos, né, de ex-alunos, dizendo assim, eu fui atender na clínica XYZ e um absurdo, o plano tal, ele paga tanto para a clínica. E esse valor eu ainda tenho que dividir com a clínica, não é todo meu. Ou seja, eu atendo, mas, sei lá, 60% daquele valor é meu. 40% vai para a clínica. Então, no final das contas, o que eu vou receber líquido é muito pouco, muito pouco. E aí tem pessoas que desistem e falam assim, sabe de uma, não quero isso não, porque é surreal, eu vou receber muito pouco no final do mês, é muito trabalho para nada. Eu levo muita dieta para calcular em casa. Quantas vezes eu já ouvi isso de nutricionistas, né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar numa condição dessa? Eu vou ter que atender quantos pacientes todos os dias para no final do mês eu ter um valor razoável que compense meu trabalho.
Como é que eu vou levar tanta dieta para fazer em casa? Isso aí tudo eu vou ter resposta daqui a pouco, tá? Então, pegando aqui novamente, eu tenho que acertar esse percentual com a clínica, porque ainda tem isso. Vai ter clínica que vai querer repassar, por exemplo, 60-40, 60 para ela e 40 para você. É uma coisa que vai caber a você aceitar ou não. Você pode fazer a proposta inversa, 40% para ela, 60% para você. É mais justo, porque quem está prestando o serviço é você, ok? Então isso é uma coisa que, sentando com o setor responsável da clínica, você consegue resolver tranquilamente. Caso a proposta não seja a proposta que realmente compense, que você veja que não existe um interesse em que você permaneça na clínica, aí é uma sugestão que você não continue, que você procure um outro espaço para atender. Porque se você se submete àquela condição, você não pode reclamar depois, tá? Então, como é que eu vou fazer para levar tanta dieta para casa, Marijara, atendendo 15 pacientes numa manhã, por exemplo? Não existe isso, tá? Então, mais para frente eu vou entrar em detalhes, inclusive com a utilização de formulários próprios para atendimento por convênio, porque tem diferença. Aquela anamnese de 3, 4 páginas que você aplica no paciente de atendimento particular, que você tem ali 50 minutos, 1 hora para atender, não é a mesma anamnese que você vai utilizar para atender um paciente de convênio. Infelizmente, não dá, não tem como, porque se você tem que ter volume para compensar esse retorno financeiro, não dá para atender em uma manhã 15 pacientes, no caso, cada um durante 1 hora. Você tem que enxugar esse atendimento aí. Passar de 1 hora a 15, 20 minutos no máximo. Mas, Mari, como é que eu vou manter a qualidade do meu atendimento atender em 20 minutos? Eu só consigo atender com qualidade em 1 hora. Você vai ter que se adaptar. Necessidade de se adaptar à situação. Como assim? Eu vou ter que tentar fazer, né, tudo o que eu faria em 50 minutos, mantendo a qualidade em 15 minutos. Isso é prática. Isso também, para mim, quando eu comecei a atender por convênio, foi um susto, porque quando eu abri a agenda, quando eu cheguei na clínica, tinha acho que 16 pacientes. E eu tinha chegado 8 e pouca da manhã, me arrependi amargamente. Eu falei, não, amanhã eu vou chegar às 7. Porque já tinha paciente lá desde 7 horas da manhã. Paciente que era das 8 já tinha chegado às 7. Então eu falei, não, amanhã eu vou chegar 1 hora antes para eu adiantar. E foi uma adaptação, foi uma loucura. Porque a clínica exigia que eu atendesse aqueles 15, 16 pacientes na manhã, porque para ela também ela quer retorno, né, gente? Ela quer retorno financeiro. Então não adianta ela colocar 3 pacientes na manhã, porque financeiramente para ela não vai ser interessante. Então ela coloca 15, 16 e aí o profissional que se vira. Ele tem que dar conta, naquelas 4 horas ali de atendimento, atender aqueles 15 pacientes, tá? Então existe uma adaptação de tudo, de formulário, de anamnese, de avaliação antropométrica. Não dá para avaliar tudo nesse paciente que é atendido por convênio. Isso é fato, né? Infelizmente, mas é a realidade. O importante é manter a qualidade, sempre, independente da mudança que você faça. Vamos agora às estratégias para acolher o paciente. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu já falei no início, que vai lá desde a sua apresentação, né, a maneira com que você acolhe o paciente no consultório, porque se você recebe o paciente sorrindo, né, se você tem uma recepção agradável a esse paciente. Eu não sei se vocês já perceberam isso em consultório médico, eu já percebi isso claramente. Em profissionais que eu fui, né, que fez questão de me chamar na recepção, foi lá me recebeu da porta do consultório. Isso é muito agradável, gente, independente se você está atendendo convênio particular, não importa. Esse contato que você tem com o seu paciente é o mais importante. Porque é isso que vai dar a ele essa segurança, esse acolhimento. Ele vai se sentir bem, vai dizer, poxa, eu cheguei lá e fui super bem recebida. Quando a gente é bem recebido nos lugares, a gente gosta, né? Numa loja, no restaurante, enfim, a gente sempre volta, porque você percebe que você foi bem-vindo naquele lugar. Então a mesma coisa, essa mesma sensação que você tem que passar para o seu paciente. E isso vai começar a ser contabilizado desde a hora que você recebe ele na clínica. Então se você acolhe ele sorrindo, né, com simpatia, se sentindo feliz por tê-lo ali, desejando boas-vindas e etc, etc. E isso se desenvolve ao longo de todo o atendimento. Com certeza, ele não vai, como eu digo, né, trocar de nutricionista. Ele vai continuar com você ali firme e forte, porque ele sabe que você sempre vai ter esse tipo de acolhimento sempre que encontrá-lo,
tá? E aí vai desde a recepção, né, a recepcionista que agendou, que acolheu ele quando ele entrou na clínica. Se você tem uma recepcionista, tem que treiná-la para isso. Ela tem que receber bem os seus pacientes, independente do humor dela naquele dia, do problema que ela tenha. Na verdade, ela é o seu primeiro cartão de visita. Porque se o paciente ouve falar super bem de você, várias recomendações, olhou o seu Instagram, viu o seu trabalho, né, valorizou o que você tem a oferecer e aí pegou lá o contato no perfil, ligou. E aí quem atende é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa, né, que não sabe lidar com pessoas, uma pessoa que atendeu ali de qualquer jeito. Esse paciente vai ficar super frustrado. E a depender de como ele seja, talvez ele até desista, né? Porque ele viu que não foi bem recebido. Ele pode até agendar essa consulta, né? Vai chegar no dia do atendimento, vai chegar na clínica na hora da consulta, vai chegar para você. E é importantíssimo que, independente da situação, você sempre trate esse paciente bem. Porque acontecendo uma situação dessa, né? Ele vai ter uma imagem totalmente diferente quando ele encontrar com você pessoalmente. Ele vai confirmar tudo aquilo que falaram de você. Vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por isso. Eu tive um problema com a recepcionista uma vez que ficou muito pouco tempo comigo, porque justamente ela começou a fazer isso com muita frequência. E como eu já tinha uma boa relação com os meus pacientes, eles mesmos chegaram para mim e falaram: Mari, não permaneça com ela, porque ela vai acabar atrapalhando o seu trabalho. Porque eu liguei para cá tal dia, alguém ligou para cá tal dia e até comentou comigo, enfim. E ela estava recebendo as pessoas, atendendo super mal, não dava informação direito, não conversava direito, enfim. E aí, como esses pacientes, né, eram muito próximos de mim, eles me deram esse feedback, porque eu não estava ciente de que isso estava acontecendo. E isso para mim foi determinante, porque eu chamei a atenção e ela não melhorou muito e aí, infelizmente, eu não pude ficar com ela. Porque eu deixei bem claro para ela: você trabalha comigo, você não trabalha para mim. Estamos andando lado a lado, eu preciso de você. Então, se você trata mal o meu paciente, isso vai refletir diretamente, né, nos meus resultados. E eu não quero isso para mim. E aí ela não promoveu essa mudança, infelizmente, e aí não pôde continuar, tá? Infelizmente eu não pude ficar com ela. Então é importante que você faça esse treinamento, você esteja sempre atento à forma com que ela está lidando com seus pacientes, porque isso pode refletir, pode prejudicar seus atendimentos, ela pode boicotar seus atendimentos. Inclusive, ela pode deixar de agendar, ou ela pode, enfim, tratar o paciente de uma forma que ele desista dos atendimentos e de repente você vai começar a perceber que não tem paciente agendando. O que é que está acontecendo? Eu estava atendendo tão bem, de repente não estou tendo mais retorno, né? Meus pacientes não agendam para vir para mim. O que é que está acontecendo? E muitas vezes o problema está lá na recepção, está lá na entrada, né? E você está percebendo esse problema depois. Outra coisa super importante, isso é essencial, é você identificar as dores do seu paciente. Como assim dores? Né? São dores físicas? Não necessariamente, mas você tem que identificar com muita sensibilidade qual é o problema que ele traz para você. Como eu sempre falo e percebo muito isso na minha prática, o paciente às vezes chega com um problema que ele acha que é um problema, né, que está incomodando ele naquele momento, e no decorrer do atendimento eu consigo descobrir vários problemas. Então às vezes ele fala: gente, eu pensei que ela ia resolver o meu problema, ela conseguiu mais 5 problemas, mais 4 problemas. Então isso é muito comum quando a gente tem um olhar clínico sobre o contexto e percebe que a coisa não é tão superficial quanto parece, né? Às vezes o paciente chega lá com a queixazinha: eu quero emagrecer porque o verão está chegando, porque vai ter um casamento, eu preciso vestir uma roupa X ou Y que, né, não dá para mim. E ele está percebendo só a questão do peso, mas muitas vezes no decorrer do atendimento você vai pegando coisas nas entrelinhas e aí no final que você dá aquele feedback, que isso aí também eu vou ensinar para vocês como dar esse feedback ao final do primeiro atendimento. É importantíssimo, porque faz você amarrar o seu raciocínio e você dá para o paciente ali mais ou menos uma prévia do que vai ser a dieta, do que vai ser a mudança, e ele já começa a se motivar. Você já fisga ele ali no bom sentido no primeiro dia. Porque não adianta só você atender e tá, tchau, depois eu te mando a dieta, né? Amanhã você vem buscar a dieta, não é assim. No final do atendimento você tem que dar um feedback imediatamente. Dizer tudo o que é que está acontecendo, o que é que está errado, o que é que está certo, mais ou menos o que é que você vai fazer. E ele já vai começar a se animar e ele vai perceber que o problema dele tem solução, que você conseguiu vislumbrar ali, né, uma solução para o problema dele, tá? Mas isso aí eu vou falar mais pra frente, não é agora.
Então, quando você identifica essa dor do paciente, você cria uma empatia imediata. Ele vai perceber que você está preocupado com o problema dele, preocupada com o problema dele, e que você está interessado em resolver, em ajudá-lo de alguma maneira. Então, esse vínculo de confiança já se estabelece no primeiro dia, quando você atende ele pela primeira vez, tá? Como é que vai se dar as revisões, as avaliações complementares? Eu trabalho com mais alguém na minha clínica, por que eu digo isso? Porque é comum a gente precisar de estagiários. Eu já tive vários estagiários que hoje são nutricionistas aí excelentes, né, que estão fazendo excelentes trabalhos, eu fico sabendo sempre, mas que foram minhas estagiárias em todas essas clínicas aí que eu já passei, e que me ajudaram bastante na avaliação nutricional, né, e em outros aspectos também, e até a nível de aprendizado. A gente dá uma oportunidade para alguém que está começando, né? Um dia a gente começou, a gente tem que lembrar assim, um dia eu comecei, um dia eu precisei de uma vaga de estágio. Hoje que eu sou nutricionista, que eu tenho meu espaço, enfim, eu posso dar essa oportunidade para outras pessoas que estão começando também, por que não? É justo, né? Então, como é que você vai utilizar os serviços desse estagiário? Ele vai fazer avaliação nutricional? Ele vai fazer a bioimpedância? Que tipo de valor ele vai agregar aos seus atendimentos? Isso você tem que organizar de forma que fique bem harmônico, né? Que cada um faça o seu trabalho no seu momento, sem um atrapalhar o andamento do trabalho do outro. Com relação ao acompanhamento interconsulta, isso é muito importante. Como assim interconsulta? A gente tem as revisões, né, que você pode fazer acompanhamento de 30, 60, 90 dias, ou você pode fazer consulta com revisão, enfim. De uma maneira ou de outra, você tem espaços entre uma consulta e outra, entre uma revisão e outra. E é importantíssimo que nesses intervalos você mantenha o contato com o seu paciente. Você não pode esquecer que ele existe e só lembrar que ele vai voltar daqui 30 dias, tá? Não deve ser dessa maneira. Tem muitos profissionais que são assim. Inclusive tem pacientes que quando eu vou atender, eles chegam para mim e falam: eu fui a nutricionista uma vez, né, que aí eu tive uma dúvida lá, 15 dias depois que eu peguei a dieta, procurei ela para poder tirar a dúvida e não encontrei. O número que eu ligava ninguém atendia, a mensagem de WhatsApp que eu mandava, ela visualizava, não retornava, ou me retornava uma semana depois, né? E isso aí, gente, tudo bem que não é uma obrigação nossa fazer, tá? Mas é importante porque eu consigo agregar valor ao meu serviço. Se eu dou uma atenção diferenciada ao meu paciente e ele percebe isso, tenha certeza de que ele sempre vai estar ali com você. Ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai continuar com você o tempo que for necessário. Então, assim, é importante o seguinte: se você for dar um contato de WhatsApp, por exemplo, para que ele fale com você, você tem que estabelecer horários, primeira coisa. Então, assim, nada de domingo de tarde, sábado de noite, então estabeleça horário comercial, segunda a sexta, né, de 8 às 18. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, para perguntar, enfim. Fora esse horário, ele guarde a dúvida dele para a semana seguinte. Mas estabeleça os horários previamente, negocie isso, mas disponibilize sempre um contato. De preferência, um contato que não seja o seu pessoal, tá? Porque ali no contato pessoal você tem o quê? Contato de amigos, familiares, enfim. Como esse contato é profissional, o ideal é que você tenha um número separado, né? Fica uma apresentação profissional melhor, inclusive a fotinha do perfil, você pode botar a sua logomarca, fica mais profissional nessa apresentação. De repente você coloca lá na foto do perfil uma foto de biquíni, uma foto sem camisa. Então, para os seus contatos de família, de amigos, tudo bem, mas ali lembre que você está conversando com um paciente seu. Então o ideal é que você compre, né, uma linha lá que seja só para utilizar para o WhatsApp para os seus pacientes. E aí você dá aquele contato e sabe que aquele contato é só em horário comercial, tá? E aí, para finalizar essa parte da estratégia, é importante que você entenda, que o seu paciente entenda também que o sucesso dele é o seu sucesso. Que vocês estão ali caminhando juntos, que existe uma fidelidade, né? Que existe uma parceria, que todo resultado bom que ele traz para você, você vai comemorar junto com ele, e a tendência é que esses resultados venham cada vez mais porque você está do lado dele, você está acompanhando esse processo, você está fazendo parte desse processo. E assim terminamos o nosso segundo dia de workshop, com todas essas informações que foram passadas, e eu espero vocês amanhã para dar continuidade aos outros tópicos e falar sobre o nosso curso Nutrição Clínica na Prática. Aguardo vocês amanhã.